pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Júlio Miguel Neto, trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes disso, com muita humildade, peço para você deixar o seu like, se inscrever, acionar o sino de notificação. Você que está assistindo esse vídeo aí, ó, deixa aquele hype para fazer que o YouTube notifique mais os nossos conteúdos, entregue mais os nossos conteúdos para mais pessoas e assinantes aqui dentro da plataforma. Beleza? Tamo junto? Lembrando que o canal Júlio Miguel Neto é o nosso canal secundário. Você que é inscrito na Rubro News, muito obrigado pela confiança. Você que ainda não é inscrito, se inscreva lá na Rubro News TV e também aqui no canal Júlio Miguel Neto, um canal com mais informações, um canal mais rápido e objetivo para aquele que não tem condições de ficar acompanhando as nossas lives, tanto na parte da manhã quanto na parte noturna. Hoje tem live, Corujão com o Júlio Miguel Neto, por volta de 9h30 da noite, não é bem um corujão, mas vai estar falando tudo, a gente vai estar falando tudo, vamos estar falando tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo, a preparação para o jogo contra o Vitória, essa choradeira toda de todo mundo reclamando que o Flamengo está faturando muito, mercado da bola, enfim, nosso compromisso, 9h30, 10 horas da noite, lá na Rubro News TV, beleza? Aqui o assunto é outro, aqui é mercado da bola, sempre de manhã e de tarde, conteúdos de segunda a sábado, sempre com muita informação. Vamos lá! Ó, o primeiro assunto é o seguinte, né? Antes, podemos dizer assim, um jogador negociável, né? O Flamengo parece que não vai vender o atacante Pedro, não tem intenção em vender o atacante Pedro. Depois de todas aquelas rusgas que aconteceu, né? Lá atrás, com Boto, ou supostamente Boto, ou algum diretor de futebol do Flamengo, dirigente de futebol do Flamengo, melhor dizendo, vazado a conversa com o Mauro César Pereira, depois do Mauro ter sido, inclusive, desmentido, o clube até emitiu uma nota, depois ficou feio para o Flamengo, né? O Mauro provou, de fato, que conversou com uma pessoa ligada ao clube, né? Precificando o valor do Pedro em torno de 15 milhões de euros. Depois de todo esse bafafá, e principalmente duras palavras do técnico Felipe Luiz, após uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo por 2-0, o Pedro ficou afastado algumas partidas, não jogou contra o Santos, depois voltou contra a equipe do Fluminense, acabou fazendo, inclusive, o gol da vitória. O Pedro parece reconquistando o espaço no Flamengo, não vive lá o seu melhor momento pessoal com as pessoas que comandam o futebol, né? O técnico Felipe Luiz, o diretor de futebol José Boto, mas também o clima não é tão ruim quanto antes, né? Jogador que, depois disso, obviamente, os empresários do atleta procuraram clubes na Europa, o Zenit fez uma proposta de 15 milhões, prontamente rechaçada pelo departamento de futebol do clube, que sequer quis abrir conversa e escutar a proposta do staff do jogador do clube russo, né? Depois disso, o certo é que o Giuliano Bertolucci teve conversas com outras equipes para saber, de fato, se tinha interesse ou não na contratação do atacante Pedro Guilherme. Ele tem que vir com o Flamengo até o fim de 2027, parece que vai ficar no clube, né? Muitos falaram da possível saída, a janela só fecha no dia 2 de setembro, mas parece, de fato, que o Pedro não deve sair do clube, né? Disseram aí que é uma norma, vamos dizer assim, bateu o martelo a diretoria, que o Pedro não sai, a tendência é que não saia. Não é que o BAP falou que não vai vender, não é que o Boto disse que não vai vender, pelo contrário. Só deixaram bem claro que, pelos valores que estavam dizendo, inclusive precificado por 15 milhões de euros, o Pedro não sai. E, obviamente, o mercado vai fechando, né? No domingo que vem, se esse agora, o outro Flamengo estreia o seu patrocinador master, a Betano. Aliás, o Flamengo vai receber no dia 29, até o dia 29, 85 milhões de reais. Mas esse assunto para daqui a pouquinho. Então, a tendência é que o Pedro não saia, né? É claro que se o Pedro saísse, o Flamengo iria procurar um jogador para substituí-lo. Tem ainda a apreensão de poder perder o Bruno Henrique nessa possibilidade dele ser punido, né? Após um suposto envolvimento com manipulação de resultados de jogos, né? Ele teria forçado o cartão amarelo no jogo contra o Santos para o Brasileiro de 23. Então o Flamengo vai movimentando esse setor ofensivo, mas pelo que a gente apurou, é um martelo batido nesse primeiro momento por essa precificação. Por esses valores, 15 milhões, o Pedro não sai, já ficou muito claro isso, não só pelo presidente, mas também pelo próprio treinador, diretor de futebol do Flamengo, disseram que precificou o jogador, mas parece que ele não sai por essas cifras. Agora, se vier uma proposta boa, tentadora, antes do dia 2 de setembro, aí vamos ver se de fato vai prevalecer essa vontade da diretoria. A conferir, mas nesse momento, o martelo está batido, o Pedro não sai do Flamengo e vai pelo menos cumprindo o seu contrato com o rubro-negro carioca. Tá bom?
Saindo do Pedro, vamos começar a falar sobre essa situação da Betano, a patrocinadora master do Flamengo, não só do futebol masculino, mas também do basquete, vôlei feminino, esporte olímpico e da Flamengo TV, maior patrocinador esportivo do Brasil. Não só o maior patrocinador do futebol do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo, mas o maior patrocinador / parceiro da história do esporte brasileiro, né? A Betano vai pagar 268 milhões por 40 meses. E esses 4 meses é justamente proporcional a setembro, outubro, novembro e dezembro. E quem acompanha aqui o canal Júlio Miguel Neto, e principalmente a Rubro News TV também, todas as nossas análises, os nossos debates, enquetes e também nossa resenha, principalmente terça e quinta, todos os dias de 11 a 1 da tarde, lá no Parque Jacarepaguá, com a nossa grande equipe, Renan Moura, da Rádio Globo CBN, Rodrigão e Cleitinho, do Zona Rubro Negra, grande Léo Lira, e sempre com convidados, né? A gente levou outro dia o Robinho, outro dia o Rudieri, agora o Marcos também, que trabalha com o Deco, vai lá dar uma palhinha, enfim, sempre com grandes convidados, Duda Magalhães, ex-TV Globo, enfim, nossa equipe sempre deixou claro, né? Não só os integrantes, mas também, no caso, eu, que sempre estou divulgando, que o Flamengo iria receber um bônus, independentemente da casa de aposta que fosse escolhida. E esse valor poderia ser bônus, mais o valor fechado, ou o pagamento integral dos meses proporcionais que faltam para o encerramento dessa temporada. Ou seja, em setembro, o Flamengo vai startar a patrocinadora master na camisa 31 de agosto, no domingo, contra o Grêmio, no Maracanã, às 16 horas. E o Flamengo deve receber até o dia 29 de agosto 85 milhões de reais, em torno de 12,5 milhões de euros, além dos 15 que o Flamengo já tem guardado para ainda tentar reforçar o setor. Parece que o Flamengo deve tentar a contratação de pelo menos um atacante. Muito se falar em goleiro e zagueiro, eu sempre deixei claro aqui, o Flamengo visava um zagueiro canhoto de oportunidade de mercado, um goleiro com oportunidade de mercado, mas parece que o clube vai esperar um pouco mais. Em relação ao goleiro, o Matheus Cunha continua no clube mesmo com o contrato assinado, no pré-contrato com o Cruzeiro. O Flamengo parece que deu uma recuada para procurar imediatamente um goleiro. Deve esperar isso até o final do ano, alinhar ali alguma coisa. Estão fissurados no Gabriel Brazão do Santos, perdão. E possivelmente é o goleiro que o Flamengo vai tentar pleitear no final da temporada. Sobre o zagueiro, repito, continua sendo um zagueiro brasileiro, canhoto. O Flamengo continua procurando essa oportunidade de mercado. Vamos ver se vai dar certo, né? Mesmo com o Cleiton, que pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, o Flamengo tem Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, não deve perder nenhum desses zagueiros na janela, além dos jovens Iago e João Vitor. Além de outros jogadores que conseguem desempenhar a função dos 3 zagueiros, como Matias Vinha, Alexandre, até o Emerson Royal, lateral direito, que já atuou nessa posição no Tottenham da Inglaterra e no Milan. Mas a Betano vai injetar 85 milhões de reais. Mas o que significa isso, Júlio? O Flamengo, com esses 15 milhões que já tem separado para mais uma contratação, com esses 12,5 milhões de reais, né, euros, perdão, 85 milhões de reais, o Flamengo consegue ter mais um ganho para reforçar o futebol, caso haja e ache necessário. Ou seja, o Flamengo vai ter em torno de 28 milhões de euros caso queira contratar mais um reforço, seja ele um atacante, o Tati, o Lucas Beltrán, enfim. A Betano está chegando e, pagando 85 milhões de reais só para começar a estampar essa marca até dezembro. Depois de dezembro de 25, aí sim, em janeiro de 26, a marca vai pagar proporcionalmente todo mês um montante acertado do anual contrato com o Rubro Negro, ou seja, 268 milhões, vai dividir ali, 220 é para o futebol masculino profissional, desses 220 vai ser dividido em 12 vezes, o outro montante vai ser para o basquete masculino do Flamengo, para o futebol feminino e também para os esportes olímpicos e a Flamengo TV, além do incentivo, da lei do incentivo separado, 12 milhões de reais anuais. Ou seja, o Flamengo vai ter esses 85 para contratar, caso entenda seja necessário, além dos 15 milhões de euros. Vai ser 27, 27,5, 28 milhões de euros, para ainda poder, até o dia 2 de setembro, poder se reforçar caso haja necessário. Haja necessidade, perdão. Vai ser desesperador para os Antes, né? Se os Antes ficam reclamando aí, se vocês acham que dá ruim, pode piorar. Então continue aí ficando triste, fazendo choro, porque o choro é livre, mande áudio, que é mais fácil, e o Flamengo está no mercado, o Flamengo está avaliando. E aí eu vou dar uma dica e quero a opinião de vocês. Comenta aqui, deixa aqui no comentário sobre o Pedro, sobre esses 85 milhões de reais da Betano. Se você tivesse essa grana, 28 milhões de euros,
para contratar até o dia 2, quem você traria? E eu vou dar uma sugestão. O Marcos Leonardo está livre no mercado. É isso mesmo. O Al Hilal abre caminho para a saída do brasileiro Marcos Leonardo, depois de pagar 53 milhões de euros pelo uruguaio Darwin Núñez, ou seja, mais um sul-americano, uruguaio. A equipe do Al Hilal abre caminho para a saída de Marcos Leonardo e aguarda propostas. A gente procurou conversar com pessoas ligadas ao status do jogador, que dá preferência para a Europa. O Al Hilal, para tirar Marcos Leonardo do Benfica, clube do qual ele pertencia antes de ir para o Hilal, né, claro, e ele antes era jogador do Santos, foi vendido por 22 milhões de euros para o Benfica. O Benfica vendeu por 40 milhões de euros ao Hilal, 7 meses depois de fazer a aquisição do atleta junto ao Santos. O jogador, segundo o Transfermarkt, vale 18 milhões, mas pelo que a gente apurou, o Al Hilal não vai dificultar uma saída, mas não abre mão de receber até 30 milhões de euros. 30 milhões de euros pelo jogador. A gente vai colocar aqui, ó, só para vocês terem noção, em relação ao Transfermarkt do Marcos Leonardo, falar para vocês quantos anos ele tem, quanto que ele está avaliando. A gente já falou, né? Está avaliado em 18 milhões de euros, mas a gente sabe que o Transfermarkt, às vezes, coloca alguns valores que são meio irreais. Ele tem 22 anos completados, faz aniversário 2 de maio, tem 1,77, quase a mesma altura do Lucas Beltrán. Ele é jogador de seleção brasileira sub-23, tem uma convocação pela seleção principal, avaliado em 18 milhões de euros, tem contrato até junho de 29 com o Al Hilal, que é da primeira divisão da Liga Saudita, né? No Mundial de Clubes, ele teve 5 jogos com a equipe do Hilal e fez 4 gols e deu uma assistência, ou seja, sempre participando de algum gol proporcional. 5 jogos, 5 participações em gols, 4 gols e uma assistência. Seria o jogador ideal para muitos torcedores do Flamengo. E eu gosto muito do nome. Brasileiro, jovem, matador, joga de segundo atacante, joga de centroavante. Segundo o Transfermarkt, ele consegue ser até o meio ofensivo. Aí eu já discordo um pouco, mas com muita mobilidade, letal, goleador. Aliás, o Santos, a gente tem que ser justo, faz muitos atacantes em sequência com qualidade, né? Pelo menos no início da carreira, o Gabriel Barbosa, que é um ídolo do Flamengo. Depois do Gabriel veio Marcos Leonardo. Depois do Marcos Leonardo também teve esqueci o nome dele agora, rapaz. Antes do Marcos Leonardo. Teve o Rodrigo, teve o próprio David Washington, que não está tão bem, voltou para o Santos emprestado, foi pedido para o Chelsea. Mas teve um outro que agora falou minha memória aqui, antes do Marcos Leonardo. Né? Então, assim, o time do Santos, Caio Jorge, claro, que está no Cruzeiro e chegou a ser vendido para a Juventus. Ou seja, Gabigol, Caio Jorge, Marcos Leonardo, o Santos faz muitos jogadores avançados com qualidade. E, repito, o Al Hilal pagou 40 milhões de euros para tirar ele do Benfica, 7 meses depois de ter sido contratado junto ao Santos. Ele está na equipe saudita desde 2024, vou até conferir aqui, ó. Ele chegou no Al Hilal em setembro de 24 e agora em setembro de 25, um ano depois. O Hilal não pensa em ficar com ele no elenco. O Inzaghi não tem intenção em inscrever ele na Liga Saudita. Devido ao número de estrangeiros, o jogador está à venda. O Al Hilal colocou o Marcos Leonardo à venda. E aí, é aquela oportunidade de mercado ou a possibilidade de mercado? Oportunidade não é, porque você não está livre, né? Ele tem um contrato longo, o Hilal vai querer um dinheiro interessante. Mas, pelo que a gente conseguiu apurar com pessoas ligadas ao departamento de futebol do Flamengo, não há proposta alguma, ok? E pelo que a gente apurou por intermediários e pessoas que trabalham com o staff do Marcos Leonardo, o valor estipulado pelo Al Hilal é de, no mínimo, 30 milhões de euros, não 18, como diz o Transfermarkt. E o que a gente acabou de falar alguns minutos atrás? A Betano vai pagar 85 milhões de reais, em torno de 12,5, 13 milhões de euros, e o Flamengo tem mais 15. Fica pertinho, hein, Flamengo? Olha só essa possibilidade de mercado. Eu acharia uma boa. Não tem nada, não tem proposta, mas se o Flamengo procura um atacante de mobilidade e matador e goleador, eu acho que o Marcos Leonardo cai como uma luva. Mas eu quero a tua opinião. Coloca aqui no chat, torcedor. Seria uma boa? Claro, com muita responsabilidade. Não há proposta do Flamengo, nesse momento, 22 de agosto, sexta-feira. O Flamengo não procurou o staff do Marcos Leonardo. Essa notícia saiu quase agora, né? O jogador está livre para negociar e procurar um outro clube. O staff do atleta prefere vender ele para a Europa. Ele tem mercado, muito jovem, 22 anos.
18 milhões de euros é o Transfermarkt que avalia ele. O Al Hilal não vai negociar por menos de 30 milhões. Jogador que tem 1,77 e é centroavante e segundo atacante, o brasileiro Marcos Leonardo. E aí, comenta aqui o que você acha da possibilidade. E se você fosse o Boto e o BAP? Iria conversar com o Al Hilal? O Flamengo e o Al Hilal tem um bom relacionamento, rapaz. Eu acharia uma boa, hein? Acharia uma boa. Né? A antiga gestão já vendeu o Cuejá para o Hilal, negociou o Michael, também com o Hilal, depois trouxe de novo o Michael. Bate na porta lá dos caras, dá uma conversa lá com o Marcos Leonardo. 30 milhões é o preço mínimo que o Al Hilal quer pelo jogador. Pagou 40 ao Benfica, como eu já falei. Mas eu quero a tua opinião. Deixa aqui no comentário. Seria uma boa. E o mercado fecha no dia 2 de setembro, mas o status do jogador prefere uma venda para a Europa. A conferir. Alô, Mengão? Alô, antes! Manda áudio, hein? Porque para reclamar agora só de áudio, se o Flamengo traz o Marcos Leonardo, eu não quero nem ver como seria a choradeira. Imagina, rapaz. Marcos Leonardo, Pedro, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino, ainda tem um jovem Wallaciano, Bruno Henrique, experiente. Tem essa situação que ele pode ser punido, mas ainda tem o Bruno Henrique, Cebolinha, pode botar Michael. Enfim, olha, se o Flamengo traz o Marcos Leonardo para tudo. Não tem essa de Lucas Beltrán, negócio de Tati Castelhano. Se vai no Marcos Leonardo, irmão, quebra a banca, e aí o futebol brasileiro ia ficar sem graça. Para eles, para a gente não. Valeu? Então é isso, quero tua opinião, comenta aí, hein? Marcos Leonardo, é uma boa? Ô, irmão, para mim seria mais que uma boa. Mas eu quero a tua opinião, comenta aqui, tamo junto. Deixa o like, uma boa sexta-feira para todos vocês. Amanhã a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Júlio Miguel Neto na parte da manhã. 11 horas tem a nossa live na Rubro News TV, na parte da tarde também, mais um conteúdo com muita informação. Vamos botar essa hashtag aí, Marcos Leonardo no Mengão? Eu apoio. Pra cima dele, Boto! Valeu! Tamo junto, forte abraço, é nóis.